Noções sobre instalações prediais de gás combustível. Quais são as legislações que falam sobre esse assunto? Temos a NBR 15526, que fala sobre a rede de distribuição interna para gases combustíveis em instalações de uso residencial. E temos a NBR 15358, que fala sobre a rede de distribuição interna para gases combustíveis em instalações de uso não residencial, ou seja, comercial e industrial. Essa NBR 15358 serve para fornos e estufas industriais, caldeiras, aquecedores de fluidos, maçaricos, chamuscadeiras, secadores e muitos outros equipamentos industriais e comerciais. Com relação a instalações de uso residencial, que é a que nos interessa, a pressão máxima de operação é de 150 kPa, que equivale a 1,53 kgf por centímetro quadrado de pressão. Podem ser abastecidas tanto por canalizações de rua, como por uma central de gás, sendo o fluido conduzido até os pontos de utilização por um sistema de tubulações. Se aplica aos seguintes gases combustíveis: ao gás natural, que é o GN, e ao gás liquefeito de petróleo, que é o GLP. O gás natural, que é o GN, é um composto que pode ser obtido através de jazidas ou da biomassa. O gás natural é composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves, metano principalmente, etano, propano, butano e outros gases, em menores proporções, que, submetido à temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece no estado gasoso. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ele é uma mistura gasosa muito utilizada como combustível para produzir o aquecimento de alimentos em fogões. O GLP pode ser obtido de forma natural a partir de diversos processos, e os dois mais comuns são a destilação do petróleo cru e a extração no subsolo. Qual a documentação necessária para a instalação de gás residencial? O projeto. Esse projeto é composto de planta baixas, elevação, detalhes, isométrico, memorial de cálculo, dimensões, especificações de materiais e tipo de gás a que se destina. O as-built, no caso de modificações na execução, o as-built é um como construído em português. Significa que você faz um levantamento cadastral depois da construção, atualizando os projetos, para deixar ele igual como foi construído. Laudo do ensaio de estanqueidade. Então, esse laudo vai lhe garantir que não há vazamentos. Registro de liberação para alinhamento. Então, tem que ter esse documento de liberação para alinhar, ou seja, para liberar o gás. A ART de projeto, que é a anotação de responsabilidade técnica, execução e ensaio de estanqueidade. Então, a ART ele é emitida por profissionais de engenharia. Tá? Então, tem que ter a ART de projeto, a ART de execução e a ART do ensaio de estanqueidade. A ART de inspeção e manutenção, quando for o caso. Atribuições e responsabilidades. O projeto é feito por um profissional habilitado. A execução e comissionamento é feito por profissional qualificado sob supervisão de profissional habilitado. Depois nós vamos ver a diferença entre profissional habilitado e profissional qualificado. Tá? Laudo técnico após o ensaio de estanqueidade, feito por profissional habilitado. Então, ó, veja aqui, o projeto é feito por profissional habilitado e o laudo técnico também por profissional habilitado. E a execução da obra, né, do serviço e o comissionamento, ou seja, deixar sem vazamentos, fazer teste de estanqueidade, verificar toda a situação da obra, é feito por um profissional qualificado, supervisionado por um profissional habilitado.
O que é um profissional habilitado? É uma pessoa devidamente graduada e com registro no órgão de classe, com autoridade para elaborar e assumir responsabilidade técnica sobre projetos, instalações e ensaios. No caso aí, pode ser um engenheiro ou um técnico em edificações. Profissional qualificado é a pessoa devidamente capacitada por meio de treinamento e credenciamento executado por profissional habilitado ou entidade pública ou privada reconhecida para executar montagens, manutenções e ensaios de instalações de acordo com os projetos e normas. Então, no caso aí, são encanadores, né? Então, o profissional qualificado são os encanadores, né? Que são capacitados pelo profissional habilitado, né? Que é o engenheiro ou técnico, e ele executa, né? A montagem e manutenção do sistema. Materiais, equipamentos e dispositivos. Tubos admitidos para redistribuição interna. Então a norma cita esses 4 tipos de tubo aí para execução de instalação de gás. Temos os tubos de aço carbono, com ou sem costura. O que é isso com ou sem costura? Um tubo com costura é o tubo que é feito com a chapa, ele é dobrado no formato do tubo e é soldado nas abas da chapa, depois de curvada, para formar o tubo. Já o tubo sem costura é o tubo feito por extrusão. Dentro da própria fábrica, ele sai inteiriço, sem nenhuma costura. Tá? Então, no caso, tubos de aço carbono com ou sem costura. Tubos de cobre rígido sem costura. Então, não pode ter costura nos tubos de cobre. Tubos de cobre flexível sem costura. Tubos de polietileno, que é um polímero, né? Apenas trechos enterrados e exteriores às edificações. Então, esse polietileno é o PEX, só que é um PEX preparado para gás, tá? Não é o mesmo PEX de hidráulica, mas é o mesmo polímero usado lá para fazer a instalação de PEX na instalação hidráulica. O mesmo material, porém, ele é preparado, nós vamos ver depois como é que é esse tubo, para instalação de gás. Ele é específico para gás. Materiais, equipamentos e dispositivos. Conexões admitidas para redistribuição interna. Então, quais são as conexões, além dos tubos? Conexões de aço forjado. O aço forjado é aquele moldado, né? As conexões moldadas. Conexões de ferro fundido maleável. Conexões de cobre e suas ligas, solda ou rosca, né? Eles na conexão soldada ou roscada. Conexões de polietileno, também de um polímero, né? Conexões para a transição entre tubos de polietileno, que é o pé, e metálicos, redes enterradas. Conexões de ferro fundidos maleável com terminais de compressão para tubos de polietileno, ou transição entre tubos de polietileno e metálicos, redes enterradas. Elementos para interligação. Mangueiras flexíveis, tubos flexíveis metálicos, tubos de condução de cobre flexível sem costura, tubo flexível de borracha para GLP ou gás natural. Válvulas de bloqueio de rede. Essas válvulas devem ser do tipo esfera. Depois eu vou mostrar para vocês uma figura aí mostrando como é essa válvula para gás do tipo esfera, para fechamento rápido. Reguladores de pressão devem atender à pressão de rede ou dos equipamentos de consumo, conforme o caso, observando as variações máximas admissíveis. Manômetros, que são equipamentos que medem a pressão do gás, recomenda-se que sejam dimensionados para atuar preferencialmente entre 25% e 75% do final da escala, ou seja, o manômetro ele não deve, deve trabalhar a 100%, ele deve trabalhar na faixa entre 25% e 75% da escala, do limite dele. Tá? Filtros, deve possuir elementos filtrantes
substituíveis ou permitir limpeza periódica. Está aí uma figura de uma válvula esfera para gás. A válvula esfera tem essa aparência aí. Dentro tem uma esfera perfurada. Quando você gira a válvula no sentido fechado, aqui está no sentido aberto, tá? Quando a válvula está com a alavanca na direção do tubo, ela está aberta. Aí o furo da esfera está alinhado com o diâmetro do tubo. Aí o gás está passando. Quando você gira essa alavanca a 90 graus, você fecha a esfera gira internamente e a perfuração na esfera fica em contato com a parede do tubo, não permitindo que o gás passe. Reguladores de pressão, é esse equipamento aqui, muito utilizado em botijões, né? Manômetros, equipamento para medir a pressão do gás. Como eu falei, esse manômetro ele não pode atuar a 100%, ou seja, esse limite final aqui, esse aqui é de 9 PSI ou 0,6 kgfm por centímetros quadrados, ele não deve, a pressão de trabalho não deve ser 9, deve ser 75% de 9 no máximo, tá? Então ele deve chegar por aqui no 6, por aqui, tá? E nunca chegando aqui próximo ao 9 ou no 9, tá? Tem que ficar bem abaixo do limite. Então tem que ser manômetros além da pressão de trabalho da linha. Os filtros de gás para tirar as impurezas que vêm na rede. Dispositivos de segurança. Temos a válvula de alívio para a liberação do gás em local ventilado. Essa válvula de alívio serve para quando tem uma sobrepressão, ela atua liberando o gás no local ventilado, tá? Para evitar que a pressão se eleve muito e venha a danificar os equipamentos ou causar algum acidente. Então ela serve para liberar o gás quando a pressão fica além do limite. Ela é setada, né? Ela é feita o ajuste para a pressão de trabalho. Quando ela chega próxima à pressão de trabalho, aí ela libera o gás para não permitir que a pressão ultrapasse a pressão de trabalho. Válvula de bloqueio automático. Então, quando tem algum problema, vazamento, algum problema na rede, ela bloqueia automaticamente, tá? Limitador de pressão. Quando você tem uma pressão muito alta e você precisa limitar, então você instala esse dispositivo para limitar a pressão. E detector de vazamentos, para evitar, né, em edifícios residenciais, industriais, comerciais, que tenham vazamentos. Quando houver vazamento, ele detecta, avisando ao pessoal, né, aos habitantes ou às pessoas que estão naquela edificação. Aí está uma figura das válvulas de alívio, também chamadas de PSVs, muito utilizados na indústria, muito utilizados em vasos de pressão, né? Então aqui ele é ajustado, ele é setado. Quando acontece uma sobrepressão, ela libera o gás aqui por cima, né? Permitindo que o gás vá para a atmosfera, liberando a pressão do sistema. Aqui uma válvula de bloqueio automático. Ela é interligada via ar comprimido, né? E aí, quando a pressão tem algum problema muito alta ou tem algum vazamento na rede, ela atua e bloqueia o sistema. Limitador de pressão. Aqui ele ajusta a pressão através dos parafusos. Detector de vazamentos eletrônicos e também mecânicos. Eles atuam no sistema, né? Você instala próximo, ele detecta o gás e alarma quando existe um vazamento no sistema. Aí tem uma foto de uma central de gás, quando o sistema é feito por GLP. Então, todo sistema com central de gás, por botijões, é feito com o gás GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, os bujões ficam numa casinha, né, ventilada, né, não pode ser num local fechado, que alimenta o sistema. Aqui sempre tem um manômetro, uma válvula de alívio, né. Aqui uma promada coletiva. Aqui eu tenho o gás chegando na rua, então
é um gás natural, né? O GN, vem da rua, passa por o abrigo do regulador de pressão, que é aqui o regulador de pressão do prédio, e aí vai, porque a pressão da rede é sempre maior da pressão utilizável nos apartamentos. Então você precisa regular a pressão para ele chegar numa pressão adequada nos fogões, né? Nos pontos de utilização. Então vem por aqui, por terra, e sobe numa prumada e deriva para os apartamentos. Aqui é uma prumada coletiva, ou seja, é um tubo só para todos os apartamentos. Aqui temos prumadas individuais. Tem aqui o gás natural chegando da rede, passa pelo regulador de pressão, aqui ele passa pelo medidor individual no térreo, tem um medidor de gás no térreo, nesse caso, desse exemplo aqui, e sobe uma prumada para cada apartamento.